Aleluia. Quando eu vinha, Deus falava bem assim comigo, para a igreja ver como o Espírito Santo é um só. Deus dizia para mim, diga para elas que desarmem, sintam leveza, tire tudo que você achava que estava certo. Tire essas armaduras que lhe impedem de abraçar. Tire essas armaduras que lhe impedem de sentir, que lhe impedem de perceber que a obra que Ele tem feito em nós ainda não terminou. Ele ainda está fazendo. Ele está trabalhando no nosso meio. E desde o princípio nós fomos chamadas com mais sensibilidade. Nós somos mulheres. A gente chora quando uma amiga chora. A gente chora quando alguém casa. A gente chora quando às vezes um desconhecido morre. Nós nos compadecemos da dor de qualquer pessoa, porque Deus nos fez mais sensíveis. Então, se Deus quer lavar sua alma nessa tarde, Ele é especialista nisso. Ele sabe direitinho onde é que está a dor, o que é que vai fazer comigo e com você, a forma dele trabalhar, Ele sabe. E Deus falava ao meu coração, se desarme. Às vezes a gente acha que sabe de tanta coisa, às vezes a gente acha que entende. Aí vem Deus e diz, tu é uma menina, eu vou te ensinar tudo de novo, vou te fazer entender que eu mudo as circunstâncias, mudo as estações. E Ele ainda diz assim, poderá-se uma mãe esquecer do filho que amamenta, de maneira alguma o Senhor não esquecerá de você. Já pensou? 7 bilhões de pessoas no mundo e Ele faz questão de lembrar de você. Isso é que é Deus, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias para ler a palavra que foi escolhida pela irmã Verinha. Desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz aqui, viu, irmã Verinha? E eu sei que foi Deus que fez isso. Nós temos uma programação à noite, né? Lá em Guarita, as irmãs já estão convidadas. Aniversário do Ciclo de Oração. Já trabalhamos hoje. E Deus vai completar o que Ele tem para fazer. Estou feliz com a vinda do pastor Paulo. A gente chama de Paulinho, né? Meu esposo ama muito esse casal. E sempre que eles estão no campo, a gente ajuda, coopera. Não é porque é Itabaiana não, viu? A gente vai até mais para longe. E Deus trouxe eles e eu me alegrei muito, 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 muito. Eu ficava preocupado e o pastor Zé Carlos dizia, você vai se alegrar. Diga, porque está todo mundo preocupado, perguntando quem vai para Itabaiana. E ele dizia, você vai ver, você vai se alegrar. E Deus é bom. Deus soprou o vento e trouxe um novo tempo. Aproveitem. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Capítulo 2 de Josué. Capítulo 2 de Josué. A partir do versículo 1, que diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra.
Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei por onde aqueles homens se foram, ide após eles depressa, porque os alcançarei. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido, o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vos também farei beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as vossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois, sobrigados seremos, que voltem os perseguidores, e depois ide-vos pelo caminho. E disseram aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. E eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de filho de escarlata à janela, onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Porém, se tu denunciardes este negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram aos perseguidores, porque os perseguidores os buscavam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Pai, nós queremos te pedir que aplique esta palavra no nosso coração. Que o Senhor abra, Senhor, o nosso entendimento. E que o Senhor trabalhe para que sejamos mais parecidas com Cristo. Para que nesta tarde o Senhor encontre corações disponíveis, corações sedentos, para que a tua palavra transforme, para que a tua palavra corrija, para que a tua palavra anime os nossos corações. Nós somos gratas desde já e te agradecemos em nome de Jesus. Igreja, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, e Deus, Ele é muito maravilhoso. Imagina que Deus estava falando de um homem, antes de começar o livro de Josué, falando sobre um homem que foi escolhido por Deus de uma forma maravilhosa, chamado Moisés. E aí, a Bíblia diz assim: morre Moisés. Aí fala de mais 2 pessoas, 2 homens,
que estavam aprendendo com Moisés, chamado Josué e Caleb. E quando Deus fala nesses homens, de repente a Bíblia é transportada para uma mulher. Coisa de Deus. Uma mulher chamada Raabe, moabita, sem muitas coisas boas para se falar sobre ela, moradora da cidade de Jericó, dona de um prostíbulo, a casa no muro de Jericó, uma mulher habituada à imoralidade sexual, a práticas pecaminosas, a ganhar dinheiro através do pecado, da traição, de adultério, e por aí vai. Mas aprove a Deus pegar esta mulher, inserir na história de Israel. E se Deus chama, escolhe, ninguém ensina a Deus. Ninguém escolhe por Ele. Esta mulher descrita como nós lemos, uma mulher empresária de negócios mundanos, é surpreendida com 2 visitantes. Para ela isso era muito normal, chegar homens naquela estalagem, era o habitual. Só que ela observa que chegaram homens, não homens normais, como os homens que chegam por lá. Geralmente os homens chegavam já com interesse carnal, pecaminoso. E aí chegam 2 homens, espias de Josué. Esses 2 homens não tinham interesse nenhum em Raabe nem nas suas meninas. Eram 2 homens focados em algo que Deus já tinha determinado que eles fizessem. E aí eles chegam lá, como o povo de Deus é diferente no vestir, no andar, no falar e no proceder. Observaram que entraram dentro daquela estalagem 2 homens que estavam às margens do Rio Jordão. O Rio Jordão ficava 4 quilômetros de rio e 8 quilômetros de distância de Jericó. E aqueles homens ali chegam e percebem que era um lugar estratégico para observar a terra. Esse povo que estava ao lado do outro lado do Rio Jordão, era o povo que tinha sobrado, nós podemos dizer assim, daquele povo que peregrinou 40 anos no deserto. Só que dos que saíram, só ficaram vivos 2, que foi Josué e Caleb. Esses outros que estavam lá eram uma nova geração. Era a geração que vivia das lembranças que os antepassados contavam do que Deus fez. Independente do tempo que nós temos com Deus, independente da geração ser nova, se ela leva o nome de Deus a sério, ela é honrada. Deus estava com eles. E Deus estando com eles, Deus estando com qualquer um de nós, a presença dele é manifesta, cria temor e tremor ao redor. Quando o povo de Jericó ficou sabendo que estava ali aquele povo dos remanescentes que saíram do Egito, onde Deus abriu o mar vermelho para eles passarem, o povo ficou assombrado. Não pelos armamentos do povo, mas pelo Deus que livrou eles das mãos dos egípcios. Tudo isso envolvia guerra, batalha, conquista, não envolvia muito mulher não. E por que cabe uma mulher aqui? Por que Deus escolheu uma mulher para contar essa história?
Porque Deus pega alguém que já era, por sua cultura, por sua origem, já tinha uma condenação de morrer junto com aquele povo. Sabe o que é que eu vejo? A esperança que em Deus ela nunca morre. A forma de Deus trabalhar que é espetacular. Aquela mulher observa e olha as características de uma mulher atenta, de uma mulher ligada, não distraída. Ela olha para os homens, sabe que a linguagem, a conversa com eles tem que ser diferente, sabe que precisava respeitar eles pela origem e pelo Deus que eles serviam, sabe que o comportamento dela ia ter que ser diferente do comportamento que ela tinha, e ela se prontifica e percebe que ela tinha uma forma importante de agir naquela situação. Imagine que Batseba, ela cedeu aos pretextos de Davi porque ele era rei. Abigail não cedeu e reverenciou ele como rei, mas ela se prontificou e foi adiante para falar. Assim essa mulher também tomou a iniciativa. O que é que eu quero dizer com isso? Se uma mulher ela estiver instruída, se ela estiver dentro da vontade de Deus, se ela estiver ligada no céu, Deus usa ela para apagar incêndio, para conduzir uma nação, para conduzir uma família, para conduzir a própria vida. Quando ela se adianta e fala, os homens chegam e dizem assim: nós soubemos que tiveram 2 homens aqui. Ela disse: tiveram. Mentir para aquela mulher era a coisa mais fácil do mundo. Ela vivia da prática do pecado. E aí ela vai rapidamente e solta uma mentira. Eles estiveram aqui, falou a verdade. Mas depois ela mente. Mas eles saíram por ali. Eu imagino que no susto ela entendeu que ela precisava falar, precisava ser rápida, e ela estava diante de uma grande oportunidade. Ali não tinha uma hebreia, uma israelita, ali não tinha uma crente, ali estava nascendo uma recém-convertida. Nós não vamos cobrar de um recém-convertido que ele seja igual à irmã que já leu a Bíblia todinha e que dirige o ciclo de oração e que já sabe que Deus pune qualquer tipo de mentira. Nós vamos olhar para o que Deus fez através da vida dessa mulher. E ela se adianta e fala, e aqueles homens acreditam. Eles poderiam não acreditar, já que ela mentia muito, já que era a prática dela. Mas Deus estava no negócio de construir algo naquela situação. E aí eles dizem, e eles saem. Imediatamente ela se adianta. Existem características nessa mulher muito interessantes. Ela se adianta e vai até eles e diz: olhe, preciso que a minha estalagem fique livre. O negócio está pesado. Mas primeiro vamos conversar. Vamos conversar. E aí quando ela chama eles para conversar, ela diz logo: está todo mundo aqui com medo do Deus de vocês. Todo mundo aqui sabe o que ele fez quando abriu o mar vermelho, quando mandou o maná do deserto. Todo mundo aqui sabe quem ele é e do que ele é capaz. E aí Deus revela algo para ela que nem os 2 espias entendiam. Ela diz: eu sei que todo mundo vai morrer, mas eu não quero morrer não. Eu quero que você livre a mim, a meu pai, a minha mãe, aos meus irmãos, às minhas irmãs. Ela se preocupou com a casa dela.
Às vezes a gente cuida bem muito da igreja e não cuida da casa. Às vezes a gente cuida bem muito do trabalho e não cuida da casa. Nada compensa. Profissão nenhuma, título nenhum compensa a ruína de uma família. Perder os filhos para o mundo, viver em desavença familiar, nada compensa isso. Porque no final nós vamos ter que contar a nossa história. E a nossa história está dentro da nossa casa. Primeira coisa que ela se preocupou, ela sabia do pecado do povo de Jericó. Ela era uma delas, uma das que pecavam. Mas aí ela diz assim: olhe, livre pelo menos a mim e aos meus. Vamos fazer um negócio, acostumada a negociar. E eles olham para ela e percebem que ali existia alguém com temor a Deus. Alguém que sabia que Deus já ia dar vitória. Alguém que já sabia o que ia acontecer. Antes deles entenderem o que ia acontecer. E ali eles colocam também as imposições deles e diz: vamos combinar um negócio assim? Vai ter que estar dentro de casa. Não vai poder estar ninguém fora. E o sinal nós é quem vamos ter que dar. E combinam com ela. E ela faz tudo da forma que eles combinaram. E por que é que a gente às vezes quer fazer do jeito que a gente quer? Alguém aqui tem alguma ideia maravilhosa para dar a Deus? Às vezes a gente pensa que tem. Às vezes a gente tive uma ideia, falar com Deus. A gente vai apresentar a Ele. E Ele vai esclarecer, aprimorar. Ninguém ensina nada a Deus. Ele é quem ensina tudo. O que é que nós podemos aprender com uma mulher chamada Raabe, que foi uma prostituta? Primeiro, que o que alguém foi, Deus torna completamente diferente. Que o que você acha de alguém hoje, Deus contraria para que você respeite a mulher que Deus vai tornar alguém ser. Que Deus pega alguém, dá um banho de Espírito Santo, muda por dentro e por fora. E aí às vezes a gente está aqui há 20 anos e entra alguém, a gente vai ter que respeitar, porque Deus escolheu e está fazendo uma obra. E com Deus Ele tem esses mistérios. Ele traz de longe, Ele traz da rua, Ele traz dos prostíbulos, Ele traz de onde Ele quiser. Ele dá um banho, muda completamente e coloca aqui para glorificar e exaltar. Eu imagino os espias chegando para Josué, pastor, irmã Verinha, e dizendo assim: Josué, não sabe o que aconteceu. Uma mulher moabita, dona de um prostíbulo, nos recebeu, pois não é que Deus revelou tudo a ela como era que ia ser? E ela nos guardou, e nós estamos intactos aqui. Uma mulher que teme a Deus, ela consegue agir na hora certa, ela consegue dar a orientação certa. Ela disse assim para eles: olha, passem 3 dias no monte, só desçam depois de 3 dias. Aí às vezes alguém quer dar uma instrução, aí você olha assim: eu oro mais do que ela. Fulana me dando alguma instrução, fulana querendo me ensinar. É Deus abrindo a boca dela e você fica cheio de preconceito aí, sem querer entender que Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Do jeito que ela disse, eles fizeram. Do jeito que ela orientou, eles fizeram.
O que aconteceu ali? Uma concordância. Aquela mulher teve muita coragem. Olha a coragem dela. Ela traiu o seu povo, traiu, porque ela escondeu os espias. Mas era a cabeça dela que ou ela perdia ou ela ganhava. Ela entendeu que contra Deus sempre a gente perde, com Deus a gente sempre ganha. Então ela foi para o lado certo, o lado de Deus, que a gente sempre ganha. Com Deus ninguém perde. Então ela foi, vou ficar aqui. São só 2. Em Jericó existia mais de 2.000 pessoas, mas aqueles 2 tinham um Deus que ela disse que manda em cima e manda embaixo. Ela diz, eu já sei, todos nós já sabemos, nós desmaiamos de medo, porque nós entendemos que o Deus de vocês, Ele manda em cima e manda embaixo. Às vezes a gente está aqui e não entende isso. Acha que Ele manda em cima e a gente manda embaixo. Aí a gente se torna autoritária, mandona, né? Aí Deus diz, a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. E aí quando ela declara isso, ela declara que Deus entrou na vida dela e começou a fazer uma obra. Olha como é lindo isso. Deus entra na vida de alguém. Você reconhece quem Ele é. Nós reconhecemos quem Ele é. Ele começa a fazer uma obra em nós. Ele vai entrando dentro do corpo, da alma e do espírito. Ele muda até nossa estrutura. Ele muda o cabelo. Ele muda a pele. Chega as senhorinhas para se consultar de 80 anos no hospital. Parece que colocou botox no rosto. Porque é um brilho. É um cuidado de Deus. Ela contar a história dela, você não acredita. Você olha para dizer, a senhora tem doença não. Porque Deus vai dando o brilho e cuidando. Deus cuida do corpo. Ele nos ensina a ter cuidado com o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. Precisamos ter esse cuidado, porque é onde o Senhor habita. Ele cuida da alma. Imagina Raabe dizendo, meu corpo fizeram o que quiseram. Minha alma não conhece o que é o verdadeiro amor. E ela sentindo o queimor que o Espírito Santo começou a trabalhar dentro da vida dela. Porque só conhece a Deus quem Ele se revelar, a palavra diz. Quando Ele entra, Ele começa a modificar tudo. E aí nós vamos perdendo algumas características que são muito próprias nossas. Para poder Ele conduzir. Ele entra e você vai ter que mostrar que quem mora dentro de você é Ele. Aí nós vamos precisar ser mulheres sábias. Vamos precisar ser mulheres de postura. Nós vamos precisar ter a nossa palavra. Nós vamos ter que nos desviar da fofoca, da mentira, da conversinha. Alguém vai olhar para nós e vai ter a necessidade de ver a quem nós servimos. Não se engane não. Alguém diz, aquela enfermeira que é crente. Aquela médica que é crente. Aquela já inclui logo o pacote, porque nós vivemos para Ele, nós não somos dessa terra. Já inclui. Já inclui. Então nós precisamos estar sempre fazendo a varredura na nossa alma. Por que é que, irmã Verinha, que acontece muito, e tem acontecido no mundo todo, o índice de depressão está lá em cima. O índice de ansiedade também está lá em cima. Nós somos campeões em ansiedade no mundo, o Brasil é.
Nós somos o terceiro em depressão. Você chega para consultar, você cansa de tanta receita azul, de tanta receita amarela, receita branca. É necessário muitas vezes, mas nós precisamos entender que as frustrações são dessa terra, que as angústias são dela também, mas que nós precisamos passar mais tempo de joelhos conversando com Deus, apresentando nossas deficiências, para que Ele venha nos curar, para que Ele venha nos levantar, nos alegrar, nos animar, para que Ele venha fazer com que Ele resplandeça em nós. Nós não podemos nos vestir de tristeza, de depressão, de ansiedade e dizer eu sou assim mesmo. Nós precisamos falar mais com Deus. Nós precisamos ter mais momentos de intimidade com Deus. Eu estava num congresso esses dias, lá no Rangel, e a irmã Linalva, que é a dirigente geral do Círculo de Orações, ela disse assim: minha filha, eu fiz uma vigília durante 12 anos. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda sexta-feira. Se tivesse algum casamento, aniversário, todo mundo sabia que eu tinha que voltar na hora da vigília. Não falhei. Porque eu tinha um encontro marcado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje as pessoas querem encontrar outras pessoas na igreja. Eu sabia que eles estavam me esperando, então eu não podia falhar com eles, porque quem tem o privilégio de encontrar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo é beneficiado, é agraciado. Os segredos de uma mulher que inspira: ela conhece a fonte de vida. Ela sabe como buscar na fonte, que é em oração. Ela sabe que Deus muda os diagnósticos. Irmãos, não tem no mundo quem alcance um coração triste como Deus. Você pode escrever tudo que vai dizer para um terapeuta, para uma terapeuta, quando você chega lá, você não diz a metade. Agora passe 2 horas de joelho para você ver. Ele espreme você. O que você não ia dizer, ele arranca. Só quem sabe isso é quem ora. O poder que tem joelho no chão. Sabe o que eu estava pensando esses dias, irmã Vera? Se eu fosse falar o nome das irmãs aqui que eu conheço, que estão aqui dentro, é gente, viu? Minhas amigas de trabalho, minhas amigas da cidade, fora da cidade, dá vontade de dizer o nome de todo mundo. Esses dias eu estava pensando assim: o nosso alimento é a palavra, é a nossa comida e a nossa bebida espiritual. Tantas vezes nós temos consumido o que não é saudável para o nosso espírito. Pode perceber, quando a gente passa um dia mais antenado no celular, você não tem paciência de ler um capítulo ou 2, não. Tem não. Cansa, dá sono, preguiça, a mente cheia, coração preenchido, muita coisa ocupando o lugar de Deus. Só que nós somos a geração que está criando uma geração doente. Para conduzir a presença de Deus, nós vamos ter que ser exemplo de oração, de leitura. Nós precisamos voltar a amar a igreja, amar estar nos cultos, para que nossos filhos automaticamente amem,
queira estar na presença, amem o pastor, amem a dirigente, amem estar na igreja. Antes não precisava, não. As crianças já se arrumavam, já sabiam que era culto e acabou. Hoje começa de 4 da tarde a chamar. Cada um no seu celular. Às vezes come e não dá tempo nem orar mais. Sai de casa, não faz mais aquele clamor, o mundo do jeito que está. Nós estamos perdendo as coisas essenciais. E estamos querendo coisas que não vão acrescentar em nada nas nossas vidas. Ainda se encontra Deus na palavra, na oração, na adoração. Não é de outra forma, é desta forma mesmo. Às vezes nós cuidamos muito do corpo, cuidado com as vestes, com o perfume. Esquecemos de cuidar do espírito. Às vezes chega gente no hospital assim, ó. Às vezes Rano diz bem assim: doutora, chegou uma lá estressada. O espírito morrendo dentro. A pessoa está de cabelo bonito, 2 metros de cílio, bocona, toda no preparo, e dentro um espírito gemendo, clamando, morrendo, carente, que não tem nada que alimente a não ser Deus, a palavra, a oração. Nada alimenta se não for Deus. Não adianta, igreja. O mundo está assim de aparência. E nós precisamos injetar no mundo a presença do nosso Deus. Nós precisamos trazer essa diferença como mulheres que inspiram a nação. Porque nós estamos calando, nós estamos cansando, nós estamos se desestimulando, mas nessa tarde Deus nos trouxe aqui para isso. Para dizer, se em um momento Deus levanta Raabe, imagina eu que já conheço o Senhor, Jesus já me batizou no Espírito Santo, já derramou dom sobre mim, eu já entendo os mistérios, e por que é que eu estou tão parada? Por que é que eu estou tão quieta? Por quê? O que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. O povo chega em Jericó, marcha o primeiro dia uma vez, segundo dia uma vez, terceiro dia marcha uma vez ao redor. Raabe dentro de casa, escutando, querendo entender os mistérios. Eu imagino ela de joelho dizendo assim: meu Deus, será se eles me esqueceram? Que gritos são esses? Que marcha é essa? Aí 6 dias eles fazem isso. No 7º dia, a marcha é contínua. Foi um poder de terremoto. O povo hebreu marchando ao redor de Jericó. Irmã Agnes, como é que Deus livra só uma casa? Negócio com Deus, minha amiga. Ele não volta atrás, não. Covardes somos nós que esquecemos. Mas Ele não volta atrás quando Ele faz um negócio. Ele não esquece. Nós sofremos de umas amnésias. Precisa estar recebendo a profecia do renovo. Se Ele disse que vai acontecer, vai. Mas irmã Agnes, faz 10 anos, pode fazer 1000. Para Ele 1000 anos é como se fosse um ano, 1000 dias como um dia. Se Ele prometeu, irmã, pode descansar esse teu coração ansioso. Ele está aqui para fazer. A especialidade de Deus é a ação. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, e Raabe com o coração tremendo. Antes dos muros caírem, os homens entram e diz: Deus mandou
Josué lembrar os homens, vá buscar a mulher. Que negócio com crente é negócio certo. Negócio com crente é sério. E chega lá e pega a família. Aí sabe onde é que nós vamos encontrar Raabe de novo? Josué dizendo, e viveu Raabe entre o povo judeu por muitos anos, por longas datas durante toda a sua vida. Irmãos, você tem noção do que é alguém fechar um prostíbulo, uma empresa e dizer assim, eu quero Deus e vou para lá sem nada, só Deus pegando e fazendo uma obra extraordinária e fazendo você se sentir uma israelita, uma hebreia. Minha gente, a conversa deles era diferente da dela, a cultura era diferente da dela, e Deus quer conversa com isso. Ele escolheu ela e escolheu e pronto. Aí depois nós vamos lá. Quem foi Raabe? Simone, quem foi Raabe? Como nós aprendemos com essa mulher? Ela está lá ela é a única mulher que está na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus. Tem um monte de homem, quem é que está lá? Raabe. A Bíblia diz que ela foi uma mulher de fé. Será que nós vamos ser reconhecidas como mulheres de fé? Será? Ou se nós só estamos assim, crente 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, viu? Ou nós vamos ser reconhecidas como mulheres de fé? Eu tenho uma amiga lá em João Pessoa que a rua todinha dela conhece ela como uma mulher de oração. Quando ela viaja ou quando ela está um pouco triste, só gemendo, o povo diz, cadê a voz da irmã Socorro? Queremos ouvir sua voz. O mundo reconhece uma mulher de fé. Depois nós vamos ver Raabe e Tiago falando sobre ela. Depois nós vamos ver Raabe, sabe onde? Na genealogia de Jesus. Ela é uma das 3 mulheres que não eram israelitas. Aí nós vamos ver Raabe criando uma descendência, sabe qual? Ela era trisavó de Davi. Você tem noção do que Deus fez com a vida desta mulher? Além dela tomar a atitude de se posicionar, Deus ainda toma ela para criar uma descendência do Davi do rei mais importante da terra e trazer ela para a descendência de Jesus Cristo. Poderia estar lá Sara, Rebeca, quem mais? Débora, quem mais? Quem? Dorcas, Esther, judia, livrou uma nação, Esther, Débora, Ana, a mãe de Samuel. Mas quem estava lá? Raabe. Porque a quem Deus escolhe, Ele escolhe. A quem Deus toma, Ele transforma. A quem Deus pega pela mão, não tem quem solte. Quando Deus começa uma história, pode esperar, o final é mais lindo ainda. Mas começou com o quê? Com coragem, com iniciativa, com determinação, com disposição, com fé. Aí eu esqueci desse monte de coisa que eu tenho que ser, vai lembrar hoje. Vai ter que ter fé, vai ter que ter iniciativa, vai ter que ter coragem. Não é só a dirigente que tem que ter, nem a esposa do pastor, não. Todas temos que ter. Raabe era quem? E teve. Aí eu vou ficar aqui esperando Jesus me chamar. Diga a Ele que está pronta, que você quer.
A irmã disse assim: quem está triste? Eu sei que tinha mais. Aí vieram as 6. Aí eu aprendi, só recebe quem pede. Quem não pede, não recebe. Eu só não fui porque Deus disse, você vai orar. Disse para mim. Senão eu ia correr e ia para ali. Porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Eu vou perder a oportunidade para estar na presença dEle. E quando eu era jovem, era que a ousadia era grande. O que chamasse para orar, eu corria, era a primeira. Eu quero. Quem vem aqui na frente, eu. É para Jesus fazer isso, eu vou. Vai que Jesus está com uma bandeja hoje, despejando na igreja, e eu quero receber, que eu não vou perder tempo, porque nós estamos perdendo tempo, mas a gente não pode mais perder tempo. O tempo é oportuno, ele é ouro, é precioso. O tempo é precioso. Mas o que é que eu quero finalizar nesta tarde? Nós estamos ocupadas demais. Pense que nós estamos ocupadas. Olha, 24 horas não dá para nada. Para nada. Pense. Nós estamos muito ocupadas. E eu fico observando, me observando mesmo. Porque é bom a gente olhar para a gente. E todas as vezes que a gente perguntar a Deus como é que nós estamos, pode ter certeza que Ele vai falar, viu? Ele vai falar. Agora nós estamos perguntando. A gente está tendo essa coragem de perguntar? Trabalho ocupa, casa, louça não para, roupa suja não para, poeira também não, cartão também não, todo dia, a gente sempre vai ter uma coisa que está faltando no guarda-roupa, a gente sempre vai querer uma coisa a mais. Nós sempre vamos olhar para alguma coisa que está na moda. Mas nós estamos perdendo as coisas mais essenciais. Que é o momento de intimidade. Nós estamos perdendo, igreja. Nós estamos perdendo. Quantas horas nós passamos de joelho por dia? Se nós formos dar o dízimo das horas em oração, 24 horas, 2,4 horas de joelho, não passa. Não sobra 2 horas para Jesus. É uma tarde de tratamento espiritual. Antes a gente chegava na casa de uma irmã para visitar, ela botava logo a gente de joelho. E jovem que não tem muito o que dar. Não era que elas botavam a gente de joelho mesmo. Se ajoelha ali, vai orar. Depois você vem aqui. Quem era que dizia a hora de levantar? Dona da casa. Vai mandar um crente orar hoje? Vai. Os crentes tudo brabo. Vai. Alguém já perdeu alguma coisa porque orou muito? A gente só ganha. Estão dando comida requentada para a igreja, misturada com palavras emocionais, emotivas. E a
Aí diz assim: você pode, você consegue. Eu digo logo: eu? Mãe, nós vamos voltar para o pó. Quem pode é o meu Deus, quem consegue é o meu Deus. É Ele quem pode, quem sabe, que faz, que ordena, que acontece. Você é mulher de Deus, serva do Deus Altíssimo. Nós precisamos aprender a ser respeitada como mulheres que servem ao Senhor. Está um incêndio, você não vai colocar fogo, não, você vai apagar. Você foi chamada. Todas que estão aqui foram chamadas. Jesus trouxe cada um aqui porque era você mesmo que teria que vir. É com você que Deus quer falar, é com a senhora mesmo. Chegou a hora de se posicionar, de tomar a posição da sua vida moral e espiritual. Você não vai ficar vivendo debaixo de oração de ninguém, não. Deus está lhe chamando para a maturidade espiritual. Deus está lhe chamando para ser mulher de fé, mulher de posição. Que quando Ele chamar para a guerra, você diz: eu vou. Não sei fazer muita coisa não, Jesus, mas Tu está na frente, eu vou. O Senhor vai comigo, eu vou. O Senhor está no controle, eu vou. O Senhor é comigo, eu vou. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos nos mover. Nós estamos paradas. E Deus quer desengessar. Deus quer desengessar. Deus quer nos fazer mover. Deus quer tirar quem está na frente e colocar quem está atrás. Quem está atrás e colocar quem está na frente. Deus quer fazer um movimento entre nós. Deus quer fazer um mover nos nossos corações. Mas nós estamos olhando, achando que os muros não vão cair, achando que as coisas não vão mudar. E eu quero te dizer nesta tarde que a marcha está acontecendo. A terra está percebendo que o dia está se aproximando e nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos tomar uma posição. Chega de ser a irmã que avalia quem chegou, a irmã que avalia o pastor novo, a irmã, a esposa do pastor, que avalia se a música está boa, que avalia se a pregação vai ser boa. Seja a mulher que chega orando para esta cidade se converter, para que seus olhos saiam a cegueira da incredulidade. Seja a mulher que Deus quer usar para trazer outra mulher, para levantar outra mulher caída, para encorajar. Já tem gente demais para nos apontar. Nós não vamos nos apontar. Nós não vamos criticar nós mesmas. Nós vamos entender uma fragilidade da outra. Quando alguém disser: aquela menina, aquela mulher lá da tua igreja, aquilo é uma fofoqueira. Aí você vai dizer: mas lá tem olaria, que amassa, queima, quebra, faz de novo. Darabastimesu, Daramassurebai. Lá tem um Deus que conserta crente, que tira do monturo os necessitados, que mata, que faz viver. Diga: quando não presta mais, Jesus guarda. Mas se está lá dentro, Jesus está tratando, está lapidando. Mas quando vier falar, você vai dizer: ei, a mim não. Ali é o melhor lugar da cidade. Não tem lugar melhor. Que quando você se ajoelha, o Deus dos céus fala com você. Não tem lugar melhor do que a igreja. Não tem. Não tem. Não tem. Quando você chega, você sente. Era bom se a gente morasse aqui, irmã Noébia.
Era bom se a gente passasse mais tempo aqui. Se nós dessemos mais valor para esses momentos. Isso aqui que está acontecendo é raro, irmã Verinha. O ano passado a irmã Maria e outras irmãs tiveram uma coragem e fizeram uma vez. Agora é a segunda. Quantos anos a senhora faz chá de mulheres? Há muitos anos. Mas chegou o tempo de Deus chamar a mulher de soldado, de Deus chamar a mulher de valente, de Deus chamar as mulheres para a guerra, de Deus preparar as mulheres para a batalha, de nós mulheres irmos evangelizar, ganhar os doentes nos hospitais, trazer o povo da rua, darabarabaçu, não só pregar e cantar aqui bonito, mas chamar o vizinho para vir conhecer o Deus de Raabe, o Deus que transforma, o Deus que faz coisa nova, o Deus que não é seu para você guardar numa caixinha e no seu coração, mas é o Deus das nações. Eu tenho Jesus no meu coração, não é suficiente não, minha filha. Ele tem que estar no juízo, na mente, no corpo, na alma, no espírito. Ele tem que tomar conta de mim, de você, completamente. Tem mulheres aqui que Deus já falou, já escolheu, já orientou, já preparou, já deu as armaduras para trabalhar, mas continua sem entender. Minha irmã, Deus quer te usar em todos os lugares que você pisar. Em todos os lugares. Você está arrumando o cabelo, profetiza naquela vida. Darabastei. Você está cuidando de alguém, profetiza. Você está fazendo uma faxina numa casa, diga que aquela casa terá um Deus que é vivo. O que você estiver fazendo, faça como aquela menina que disse à mulher de Naamã: se ele conhecesse o Deus de Israel, se ele conhecesse o profeta que tem lá, ele oraria e curaria ele dessa lepra. Não tem poderoso que não precise de Jesus. Não tem. E nós precisamos estar disponíveis. Irmã Verinha, eu quero fazer um desafio aqui nesta tarde. Só vou dizer porque Jesus está mandando, viu? Porque o que eu vou dizer é muito difícil de dizer. É muito difícil. Mas eu tenho coragem de dizer. Não sei quem aqui está à frente de nada aqui. Não sei. Mas a primeira barreira que Deus vai quebrar é de liderança. Darabasti! Darabaçu! Você não trabalha para a liderança, você trabalha primeiramente para Deus. E tem muita gente parada porque acha que está fazendo para o homem, para a mulher. Não é. Deus vai prestar conta com você. Você vai trabalhar independente de quem esteja na frente. Você está parada, engessada, anestesiada. Você não sente mais. Você não tem mais coragem. Você está desanimada, está triste. Mas Jesus está dizendo: venha desanimada, venha triste, porque eu vou renovar suas forças. Eu vou tirar a tristeza, eu vou tirar a angústia. Mas eu quero você trabalhando. Dastimaçu, darabarabasi, stikini prachou, derabarabasei, deikechu, daike, naipra. Enquanto fulana estiver lá, eu não vou, você vai. Você vai. Porque quem manda em você tem olhos de fogo, sapato de fogo, pés reluzentes. Ele é como tocha de fogo. E ele vai incendiar você hoje e vai dizer: se mova, saia dessa. Primeiro a obra é dentro de você.
Depois ele faz na sua casa. Mas o negócio de Deus hoje é com você, mulher, que chegou aqui. E Deus vai querer estar tratando, movimentando você. Já fiz muito, vai ter que fazer mais. Rabasti. Darabai. Sti. Porque meu tempo é chegado. Darabasu. Dai que cho de prasire manasto que cho nebai. Dai que sirimini kisterebasu. Dai que churebasi. Dai cho. Debai. Rebasi. Estequei. Enquanto você vai se movendo, Deus vai cuidando dos teus. Enquanto você vai se movendo, Deus vai tratando as feridas. Enquanto você vai se movendo, Deus vai curando a tua alma e o teu coração. Enquanto você vai se dispondo, Ele vai trabalhando de uma forma extraordinária. Rai que estei chou dei prai. Dai que sire basti. Irmã Verinha, Deus me mostrou um frasco. Um frasco com medicação. Cada gota dessa, ela vai ser usada para alguém doente, marcado, entristecido, histórias difíceis. Alguém vai chegar para te contar. E tu vai usar uma gota, outra gota, e o Senhor te chama. Rai coche prasirai bastei. De bálsamo para a alma de muitas mulheres aqui neste lugar. Rei que estu ne prasi. Famílias que estão desfalecidas. Darabastei. Mulheres com feridas profundas. E o Senhor vai te usar. Vai te dar estrutura. Vai te dar discernimento. Que tu não estava entendendo como era o mistério que Deus ia te usar. E hoje o Senhor se revela assim, porção por porção. Reikei, a primeira característica que Ele vai tratar é a tristeza dos corações. Assim Ele te revelou. E Ele te diz, depois que Ele tratar, tu terás um exército de mulheres. Rai prai, trabalhando, de que estou para si. Rebaste que show. E se prepare. Enfermos serão curados. Vidas serão restauradas nesse lugar. Da estou show te praci rebasti. Faz 10 anos que Deus não faz um mover como que Ele vai fazer. Rai pra prasti chequei surabastei. Mas Ele está abrindo. Rei, show, rai, prai. Ele está abrindo. Dai o céu espiritual. Na stiche, taprasti, dekesu, darabastei, rebai. E Ele está dizendo: você se acha tão pequena, rai, mas eu vou te usar. Rei, sti. Rai, e Ele te diz assim, como disse a Esther: quem sabe que se não é para este negócio que Ele te colocou naquele lugar. Rapra, sti, debassi, dai prai. Olha o que Deus me disse aqui, olha.
Ai, Jesus. Vamos levantar, vamos. Dai pra. Irmã Agnes, eu sou uma soldada covarde, mas é soldada. Irmã Agnes, eu sou uma soldada meio adoentada, mas é soldada. Irmã Agnes, você não entende. Eu já tentei ir e toda vez alguém me manda voltar. Eu já tentei chegar lá, mas o desânimo não deixa. Sabe o que é que Jesus disse? Você só vai. O resto quem vai cuidar é Ele. Você só vai dizer: estou aqui, Jesus. Olha para mim. Eu sou frágil. Estou cansada. A fé está pouca. Mas olha para mim, Jesus. Ninguém me vê, mas olha para mim, Jesus. Ninguém me entende, mas olha para mim, Jesus.